Depois de chegar até o Alasca e ver de perto os ursos pardos pegando salmão, a gente começou a dirigir de volta para o Brasil. Mas aí a gente recebeu um chamado para desviar nossa rota. Sim, o chamado veio da própria Starlink. Compartilhar tem sido a nossa vida nos últimos anos. A frase "a felicidade só é real quando compartilhada" virou um clichê no mundo dos aventureiros, depois do sucesso do filme que conta a história de Chris McCandless, que largou a vida convencional para se isolar no Alasca, mas acabou morrendo dentro do famoso ônibus 142 antes que conseguisse voltar para a civilização. Já fazem alguns anos que a gente tem vivido uma vida incrível, viajando o mundo e compartilhando com as pessoas as aventuras de se viver em uma casa sobre rodas de 7 metros quadrados. Mas mais do que compartilhar como é a nossa vida com as pessoas, a gente ama compartilhar o mundo, e é isso que a gente vai fazer. Hoje nós vamos dirigir mais de 3.000 quilômetros até a cidade de Gillam, no Canadá, deixar nossa casa e pegar mais 9 horas de trem até a cidade de Churchill, para tentar compartilhar mais uma história incrível com vocês. Ver ursos polares. Mais perto que isso, eu não vou conseguir chegar nunca de um urso polar. Olha aqui. Ai, cara, olha isso. Ver baleias belugas e aurora boreal e tudo num só lugar. Mas mais do que vivenciar tudo isso, o desafio é grande. A gente vai compartilhar isso ao vivo, ao final desse vídeo. Isso mesmo. Assim que esse vídeo acabar, começa uma live para mostrar tudo isso em tempo real. Mas a nossa viagem até Churchill é longa. A gente acordou no Parque Nacional de Grand Teton, no estado de Wyoming, com esta vista incrível, mas com muito chão para percorrer. Hora de dar tchau para essa paisagem. Vocês viram? Tá bom? Chega? Deu? Beleza. It's all over, just you go back to sleep. But I'm halfway through this bottle. I'm hearing voices. Depois de uma rápida passagem pela cidade de Jackson, onde a gente abasteceu água e mercado, logo a gente caiu na estrada rumo à cidade de Omaha, no estado de Nebraska. A gente tem 13 horas de viagem, são 6h20 da noite, então hoje a gente vai só começar. A parada em Omaha foi basicamente para reencontrar amigos queridos viajantes e sermos recebidos por uma família muito especial, o Andrei, a Ká e o bebê Benjamin. E aí? Como é que tá, Duda? E são horas de chegar na casa das pessoas. Tá. Tudo bem, vocês? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Que bom vocês. Você não vai fazer bem. Você vai sentir saudade da gente? É? Você vai? Muito TDAH, eu sou muito assim. Nós vamos levar, tá? Ai, muito bom! Uma semaninha. Ai, pessoal! Muito obrigado por tudo. Muito obrigada. Vocês que... Gente, que casal querido que nos recebeu aqui. A Ká e o Andrei são muito especiais. A gente veio pra cá pra encontrar o Léo e o Fábio e pegar uma encomenda, só que a gente não achou que a encomenda fosse demorar tanto. E eles foram muito queridos, abriram a porta da casa deles pra gente. Enfim, foram dias muito especiais. Mas agora já estamos de volta à casinha, né, meu amor? Temos muitos quilômetros pela frente. Mas hoje à noite a gente vai jantar com o Léo e com a Fábio pra se despedir, porque eles estão indo em direção ao Alasca, a gente tá indo em direção ao Canadá. Então vamos seguir mais umas 2 horas de estrada aqui, encontrar algum lugar legal pra gente passar a noite e jantar juntos. Fazer jantar pra esperar nossos amigos convidados. Um guacamole, acho que eu vou fazer uma saladinha. Botar uma coisinha pra gente beliscar no forno. Oba! E aí, Pips? Fome? Ah, mas uma fominha, né? Então vem que eu preparei tudo pra você. Preparou tudo? Tá, vou matar sua fome.
A Fábio faz os melhores drinks da vida. Vocês não estão entendendo. Aceita? É bom. Mas esse aqui é do Ale? Que é teu, cara. Ele também vai ganhar. Claro, né? Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? E aí, é bom? Nossa, sensacional! Maravilhoso. Sabe o que é o melhor disso tudo? Que a gente tá fazendo bons drinks, cozinhando no meio do nada, numa área de descanso na beira da estrada. E é de boa, né? Muito bom dia, meu povo. Cara amassada, porque nós dormimos muito bem, semi-alcoolizados com os drinks de Fábio. Mas já acordamos por aqui pra seguir, porque hoje é um dia de muita estrada. Já se acostumou com despedidas? Eu acho que eu já tô acostumado com despedidas. Você acha? Eu não tô. Você não? Mas ainda mais amigos viajantes, tipo, o Léo e o Fábio a gente encontrou no Chile, no Peru, na Colômbia, nos Estados Unidos e sempre aleatoriamente, assim, nunca combinados, né? Então a gente vai se encontrar em breve em algum lugar. Estamos todo mundo por aqui. Então vamos encontrá-los em breve. Gente, a gente vai fazer uma parada daqui a 4 horas, mas a gente tá muito perto da fronteira com o Canadá. Como são 7h15 da noite, a gente vai cruzar a fronteira hoje ainda pra tentar se livrar disso e já praticamente chegar onde a gente quer chegar pra passar essa noite. Acho que mais uns 20 minutos, meia hora a gente chega na fronteira. E já passamos pelo estado de Iowa, já passamos pela Dakota do Sul, estamos na Dakota do Norte e quase coladinho aqui com Minnesota, então vários estados americanos nesse trajeto todo. E aí a gente vai entrar na província de Manitoba, no Canadá, e é a província que a gente vai ficar. Gente, pela primeira vez em toda a viagem, a gente foi parado pra entrar e foi muito estranho, que ele deu um formulário pra gente, falou, estaciona ali e entra. E aí o cara pegou um bloco de papel e começou a fazer um monte de pergunta e anotar todas as respostas. Então ele perguntou por onde a gente entrou, quanto tempo faz que a gente estava nos Estados Unidos, qual era o nosso trabalho, para onde a gente estava indo, o que a gente estava indo fazer nesse lugar. Pediu reserva, comprovante de tudo. Reserva, a gente tinha reserva do trem, que nós vamos pegar, ele olhou, reserva do trem, pegou meu celular, ficou lendo, ele perguntou do nosso canal do YouTube, anotou e saiu, e falou, já chamo vocês. Ele foi fazer todas as verificações, aí voltou. Ah, só um parênteses, ele perguntou quanto a gente tinha de dinheiro no banco. A gente teve que abrir o nosso extrato bancário e mostrar pra ele, ele anotou o quanto que a gente tinha. Bom, mas o que importa é que deu tudo certo, demoramos um pouquinho, mas enfim, eles foram super educados, estavam obviamente seguindo os procedimentos da fronteira, certamente checaram e viram que não tinha nada de errado. Conseguimos entrar então no Canadá de volta. Vamos seguir o nosso caminho, que a gente ainda tem alguns quilômetros aqui pela frente. Chegamos numa cidade chamada Portage-la-Prairie. Sério? Como é que é, Leite? É isso aí. A gente olhou no Overland, ele basicamente é um parque que fica dentro dessa cidade, né? Que fica numa ilha dentro da cidade. E que loucura! Tinham várias avaliações positivas. Então onde a gente vai passar a noite, só que tá bem escuro. Agora são 10 da noite. A gente achou que tava na hora realmente de dar uma parada. Já estamos bem cansados de rolezar a noite toda. Então vamos encontrar um lugar para dormir dentro desse parque. Hello. O que você achou do lugar que a gente Achei bem bonito, quer dizer, tá tudo escuro, né? Amanhã a gente vai mostrar pra vocês como que é esse lugar. Mas chegar à noite eu nunca gosto, porque você não sabe o que tá acontecendo, é sempre ruim. Mas quando é um dia de muita estrada, né? Infelizmente é isso. E tem um viajante aqui na frente, né? Tem um cara que tá escrito assim, Canadá, Argentina. E a placa dele é da Suíça. Acho que ele
como a gente tá no Canadá, acho que ele tá começando, né, a jornada dele. E lá na frente tem um cara de bike que vai acampar provavelmente. Então aqui é um lugar que os viajantes ficam, né? Vamos pra casa? Uhum. Bora. Vamos blindar a nossa janela aqui. De jantar. Tarde da noite, gente, muito cansados. Então vamos fazer um purê de batata com uma saladinha e tipo um Nuggets, né? tipo um nuggets, mas é feito com soja e com grãos. Vamos ver se é gostoso. Primeira vez que eu compro. E eu tô precisando de um banho depois desse dia todo de estrada. Vamos jantar? Ter nosso jantar romântico de casal. Vamos. Vocês querem jantar com a gente? A dois, mas a alguns aí também. Vamos aproveitar. Vocês, casal ou amigas que estão assistindo a gente, qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa juntos, assim, pra vocês, pra curtir o momento? A gente tava refletindo esses dias que na correria de viagem, conhecendo um lugar ou outro, tinha muito tempo que a gente não tirava um tempo pra nós dois, assim, pra jantar junto, ver um filme, bater um papo. Então a gente tá tentando ter mais esses momentos de casal, assim, juntos. E, enfim, se você tá solteiro, você também pode fazer isso, né? Aproveitando seu tempo com suas amigas, tirando um dia de beleza aí pra mulherada que acompanha a gente. Então a gente vai jantar. Isso. Eu tava falando assim, será que ela vai terminar? Porque eu tô com muita fome. Vocês verem como nós somos muito românticos nesse casal. Me puxei, tá? Rolou, ó, um pãozinho na chapa, laranja, ovo com queijo e bacon vegetariano, seja lá o que significa, mas é gostoso. E aí a minha rainha recebeu hoje esse café especial. Olha, meu amor, olha aqui, dá um bom dia pra ela. Eu vou fazer um teste, porque vai ser muito importante pra nossa aventura lá em Churchill pra ver os ursos, que é poder transmitir isso ao vivo pra vocês. Vocês já viram aí que no vídeo a gente vai... Quando esse vídeo aqui terminar, começa uma live. Automaticamente, você fica aí, começa uma live. E a gente Esse é o plano, pelo menos. Esse é o plano. E a gente quer transmitir ao vivo com a Starlink, mostrando os ursos. Tem que né? combinar com os ursos, né? Mas a gente não sabe se vai dar certo, porque depende dos ursos, né? Mas para isso a gente vai usar uma estação de energia portátil para poder usar a Starlink sem o motorhome. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ligar a tomada aqui. E, gente, para atualizar, já tá uns 50 minutos de uso e gastou só isso aí de bateria, 22%. Então vai ser sucesso. Pronto para encontrar os ursos. A gente ainda tem mais de 1000 quilômetros até onde a gente vai deixar o motorhome para pegar o trem rumo a Churchill. E daqui pra frente a coisa vai ficando cada vez mais inóspita. Load up the car and drive real far. I could play for cash at the Walmart. Don't think twice this time, you know I'm real fond of Oregon. It would rain outside while I write my songs. It don't rain enough around here and you know it don't. E o drama é, estamos na reserva, tem 73 milhas de autonomia, eu tenho um galãozinho de 10 litros de diesel aqui para colocar, mas nem sinal de posto ou de civilização. A gente saiu de uma cidade grande, eu pensei, não, vou abastecer na próxima, ainda tinha meio tanque, mas erro, meu amigo, sempre abastece. E acho que só vai piorar, tá? Porque começamos a estrada de chão agora. Estrada de chão. Pelo menos o pôr do sol tá bonito. Se acabar o combustível, a gente para e dorme. A gente tá em casa. E conectados, né? Com a Starlink. Por garantia, a gente achou melhor parar e usar os 10 litros de diesel que a gente tinha.
Mas a gente tá falando nesse vídeo sobre compartilhar, né? Logo alguém parou para ver o que estava acontecendo e ajudar. Uma das coisas que a gente aprendeu nesses anos de estrada é que sempre tem gente boa por aí querendo compartilhar e ajudar. Don't go toward Gillam. When you get to the stop sign, turn right. There's a small little place called St. Martin Junction. So you'll go back south for not even a mile. I'll message you guys to make sure you made it to the Thank hotel. you. Thank you. Thank you. Where are you guys from? Brazil. Awesome. Are you from here? I am from Waterhen. You guys just came Oh, to yeah. that little community over there? Yes. Yeah, we tried to fuel in there, but it was closed. Okay, you guys take care. Thank you. Thank you. I'll message you guys and make sure you fuel up lots there because there's not many places to fuel up. So Cool. any chance you get, fuel up. Fuel up. Thank you. Thank you. Bye. Have a Take care, good guys. trip. Compartilhar o mundo é dessas também, né? Vocês viram que queridos? Tem muita gente legal, né? Faz parte da aventura e, enfim, tudo isso é compartilhar. Pouquíssimos quilômetros depois que a gente abasteceu, tem algo grande, mais longe ainda, na pista. E esse é um, a gente passou uma placa ali atrás dizendo que era um lugar que caçava urso. E eu tô achando que é urso. Bom, aqui que o nosso amigo disse pra gente pegar a direita e não a esquerda, que é pra onde a gente deveria ir, né? Vamos seguir as ordens dele. Está esguelando aqui de combustível, tá quase no final mesmo. E a lua que surgiu, vocês viram, né? Nossa, a gente vinha na estrada de olho em urso, daqui a pouco veio uma bola de fogo no horizonte, assim, que coisa mais linda. Mas então vamos ver se a gente consegue diesel nessa cidadezinha que ele falou. Eu tô torcendo muito pra que sim. Ele falou que se não tiver nessa primeira, talvez na próxima, só que voltando, o caminho contrário. Ele falou, não vai pro caminho de vocês, porque não vai ter tão cedo. Pega pra trás aqui. Então vamos ver. Olha, eu acho que a gente encontrou. Tem uma placa que está escrito diesel e guincho. A gente precisa de diesel para não precisar de guincho, né? Mas vamos ver se tá aberto, se a gente consegue usar, né? Eles funcionam. Tudo certo, conseguimos abastecer o carro, abasteci o nosso galãozinho de 10 litros para segurança, porque daqui pra frente é só coisas remotas. A gente viu uma placa falando que o próximo posto só em 150 km, então a gente vai parar com certeza nesse posto também para abastecer. Agora são 9h30 da noite, a gente achou um lugar para dormir aqui no aplicativo no iOverlander. Daqui a 45 minutos, 70 km, 79 km. E é para lá que a gente está indo então. I'm drowning in fire, even if it's just inside my head. I wanna expire. Chegamos, né? Tem vários caminhões. Só tem caminhões, gente. Não tem Só nenhum tem caminhão, motorhome. nenhum motorhome, mas tá ótimo. Eu sempre gosto de ter companhia. É na beira de um lago, que agora não dá pra ver nada, né? Mas é isso. Amanhã vocês vão ver lá. Amanhã vocês vão ver o lago. Vamos pra casa. E a gente tava falando aqui, quando a gente tava dirigindo, que a gente não viu quase nenhum... Na real, eu não vi nenhum motorhome nessas estradas que a gente passou, nesse trajeto que a gente tá fazendo. Acho que aqui é um lugar realmente um pouco mais remoto, menos turístico, essa região que a gente tá passando. Vamos pra casinha, eu tô morrendo de fome, eu ainda tenho que tomar banho, que eu tô com a roupa da corrida. Então vamos lá pra casa. Nossa, a casa tá uma bagunça, hein? Tá uma bagunça. A bundinha dele! Quem vai arrumar essa bagunça, Letos? Cara, Dudinha, né? Ah, tá. Dudinha tá off. Dudinha agora vai descansar. Dudinha vai botar Starlink. Dudinha vai ver Sex and the City e dormir. Bem. I'm searching for purpose in
in this game of musical chairs? Can this circle be a square? Is this truth or is it dead? E agora que a gente tá conectado, o rapaz lá que a gente encontrou mandou uma mensagem. Vou até tirar o print e botar na tela. Perguntando, falou que nos encontrou, perguntando se a gente conseguiu o combustível, que foi legal conhecer a gente. E que se a gente precisa de algum lugar para acampar ao sul de Gillan, que é a cidade onde a gente vai, o máximo que a gente consegue chegar. E você é bem-vindo para ficar no jardim da minha família. Ai, que querido! Que demais, cara. Gente, isso que faz a vida na estrada valer a pena. E tipo assim, a gente compartilha, esse vídeo tá sendo sobre compartilhar. A gente compartilha muitas coisas, né, com as redes sociais aí. Mas a gente não consegue combinar essas coisas que acontecem. Tipo assim, ia ficar quase sem combustível, ia parar um cara do nada. E a família dele tem uma propriedade pra onde a gente tá indo. E é onde a gente precisa, inclusive, deixar o motorhome, né? Ah, gente, vocês vão ver isso na continuação ainda dessa história, né? Fiquem por aí. Vou responder ele, que tá bom, dizer que a gente chegou bem. I don't need your worry. Hora do banho. Need your support to take me there. Tcharam! Banho tomado. Agora trocar de roupa. Agora sim, hora do jantar. De jantar vamos ter ravioli com molho de cogumelo e trufa. O cheirinho tá maravilhoso. Nós vamos jantar. Uma boa noite pra vocês. Até amanhã pra vocês verem o lago. E amanhã a gente provavelmente chega no nosso destino. Será que a gente chega? Acho que não. Bom, vamos ver. Amanhã vocês vão ver. Cada dia uma surpresa. And I wanna expire and do all the things I said. Bom dia, gente! Agora com os nossos rituais da manhã. 1. Higiene pessoal e skincare. Dois. Limãozinho espremido. Alexa, bom dia. Bom dia, Ale e Duda. Agora sim, te guarda as coisas que ficaram de ontem e prepara o nosso cafezinho da manhã. I wish I didn't know what I know, 'cause either way I lose, you'll know it when you find it. You don't need to hide behind a vow. And can't you see you're meant for me? Blue eyes don't fail me now. I fall into the back of the queue. Agora sim, rotina da manhã concluída com sucesso. Café da manhã concluído com sucesso. Vamos pegar a estrada. A gente tem 667 quilômetros até Gillan, de onde a gente pega o trem. Nosso trem é amanhã, às 11h30 da noite. Então a gente tem todo o dia de hoje e mais amanhã para chegar lá com calma e descobrir aonde a gente vai deixar o motorhome, porque a gente ainda não tem essa ideia, né? Provavelmente é uma cidade não muito grande, então acho que a gente não deve ter muito problema, espero, em encontrar um lugar pra deixar o motorhome e pegar o trem. Cada dia eu fico mais ansiosa pra esse rolê, acho que vai ser incrível. Gente, chegamos em uma cidadezinha aqui chamada Thompson,
que, pelo que a gente ouve falar da galera aqui, é a maior cidade que tem na região, mas ainda assim é uma cidade muito pequena. Tem um posto de combustível que a gente vai parar para abastecer, para aproveitar. A gente vai ver se precisa fazer alguma coisa de mercado também, porque amanhã já pegamos o trem, então a gente tem que estar com tudo nos esquemas. E eu acho que daqui pra cima vai ficando mais difícil a gente encontrar as coisas. Gente, estávamos conversando aqui que a gente pegou muitas horas de estrada asfalto. Agora a gente vai pegar mais umas 3 horas de estrada de chão e não tem absolutamente nada aqui. Não tem ninguém, não tem nenhum carro, pouquíssimos carros. A gente não viu nenhum motorhome nesse caminho, que é bem comum ver nessas áreas mais turísticas dos Estados Unidos e do Canadá, né? E de lá, de onde a gente vai chegar, a gente vai pegar 9 horas de trem para chegar no nosso destino. E essa é a forma mais econômica e mais prática que a gente encontrou, né? O avião teria sido um pouco mais... Não, o avião muito mais prático, mas uma passagem estava custando, quando a gente viu, $1.500. Dá para comprar no mais barato, mas as datas que a gente podia não dava. Então a melhor forma foi essa aventura de dirigir até onde dá e aí depois seguir como pode, que é de trem. E assim, a nossa ideia era vivenciar um lugar remoto e mostrar como é a vida lá pra vocês. Só que eu acho que eu não esperava que fosse ser tão remoto assim, porque de fato tem pouquíssimas coisas e pessoas daqui para cima. Vamos seguir nosso caminho, a gente tem mais 192 quilômetros para chegar em Gillington, onde a gente vai pegar esse trem para mais 9 horas de jornada para chegar no nosso destino. Parada estratégica a uns 200 quilômetros do nosso destino. Por que, meus amigos? Neste momento, a gente tem uma live da comunidade Nômade. No meio do nada, 0 sinal de celular há bastante tempo. Mas a gente tem conseguido fazer tudo o que a gente precisa. Live, reunião de trabalho, o que for. Isso mudou a nossa vida. Gente, terminada a live da comunidade Nômade, tudo certo, perfeitamente bem. Estou finalizando a nossa comida e o menino Alê quase me fez ter um treco aqui. Daqui, me dá essa câmera. A gente tá indo para um lugar para ver urso, né? E lá tem algumas coisas que acontecem de turismo, assim, da galera ir conhecer urso polar, baleia beluga, que é aquela branquinha bonitona, e a aurora boreal. E aí, a gente meio que... A aurora boreal depende de várias coisas, né? É uma tempestade solar, tem que estar um lugar que é pouca luz, não pode estar nublado, senão não dá pra ver. Então eu já nem contei tanto com a aurora, porque eu pensei, cara, vamos focar no urso, né? Se a gente conseguir ver o urso polar já vai ser incrível. Mas eu perguntei pra galera nas redes sociais, eles passaram um site pra monitorar a aurora e eu abri como quem não quer nada. E olha isso. Olha só, gente. Aqui, esse site, ele mostra de 1 a 10 o nível, a chance de aurora. Nos próximos dias vai estar entre 6 e 10, eu acho, porque, ó, dia 2 de setembro, né? Então, amanhã, hoje é dia 31 de agosto. Aqui, dia 1º de setembro, tá como moderado. Aqui tá como moderado, mas já no 6, né? E no dia 3 de setembro, que é o segundo dia que a gente vai estar lá, tá com elevado, 8. Nossa! E olhando o mapa aqui, olhando o mapa aqui, a gente vai estar bem aqui, uma das partes mais fortes. Ou seja, mantendo essa previsão e não estando nublado, tem chance de a gente ver a aurora boreal. Gente, se isso acontecer, vocês não estão entendendo, eu vou surtar. O canal vai acabar, tá, gente? Sempre foi o meu sonho ver a aurora boreal. Eu queria ir pra Islândia ver a aurora boreal. E cara, eu tô aqui no meio do nada e mas tem calma. Chance. Ai, não vamos vamos tentar não criar expectativas. É isso, não vamos criar expectativas. Se acontecer, fantástico, mas eu já tô criando em vocês aí. Se a gente vê urso polar, baleia, beluga, aurora boreal, acabou o canal, porque a gente não vai esperar esse negócio. E eu subi aqui no deck da van para mostrar para vocês de onde que a gente fez essa live e de onde a gente vai sair para chegar no nosso destino, não final, o destino para deixar o motorhome e pegar o trem. Olha só. Nada mal, hein? Antena aqui na beira de um lago. I'll take my chances. I believe in dancing. When the times get hard, I ain't afraid to work.
I watch the sunrise like it's the last time I might ever get to see her smile. Well, I'll never know why I was born to go, but maybe I don't need to understand it. I take my chances. Gente, eis que a estrada que a gente tem que pegar tá fechada. Eu nem sei o que fazer porque tá fechado. Aí a estrada, assim, o Google Maps mandou a gente entrar à direita, que é aqui, sem chance. Dá pra seguir reto, mas olhando no mapa não parece que é pra onde a gente precisa ir. E não tem internet. Mas é sorte que a gente tem Starlink. Até se tivesse alguém a gente podia ir lá perguntar, né? Mas não tá com cara de que tem alguém. Até tem um sinalzinho 3G aqui, mas não tá carregando muita coisa. E aí, já tem um plano pra gente? Cara, por aqui eram 60 quilômetros, a gente vai ter que dar a volta. Olha aqui, vocês conseguem ver aqui? A gente tá aqui cruzando essa estrada. Então o caminho que a gente vai fazer é por fora desse lago gigante aqui, ó. E dá toda a volta. Ixi. Quanto tempo? Vou calcular aqui, vamos ver. É isso. Vamos recolher a antena. Já temos um roteiro. Vai. Why I was born to go, but maybe I don't need to understand it. I take my chances. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. A gente chegou na cidade, super simpática cidade, várias casinhas pequenininhas, parece uma cidade super fofa. Só que quando a gente passou aqui na frente da estação de trem, por um segundo eu olhei pra Ale e falei: Ale, você tem certeza que a gente tá no lugar certo? Não tem muita... Por que existe essa cidade, assim? A gente tava se perguntando isso, porque... O que existe nessa O que cidade? tem aqui é no meio do nada. No meio do nada. Estação de trem que parece tipo ser... Eu achei que fosse ser uma estação movimentada, enfim. A cidade tem o seu movimento, vários carros, casas. A gente nunca pode fazer umas primeiras impressões de um lugar à noite, porque a perspectiva sempre é diferente. Mas, já adiantando as minhas primeiras impressões chegando à noite aqui, me pareceu ser uma cidade bem tranquila, bem calma. Acho que a gente não vai ter problema deixar a van aqui nos próximos dias, mas eu não sei se todo mundo, todos os brasileiros que viajam de van são como a gente, mas a gente, mesmo no lugar mais seguro do mundo, a gente sempre fica tipo, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Será que pode deixar o carro aqui? Será que a gente não vai ter problema? Será que alguém vai tentar entrar no carro? Eu não sei se isso é uma coisa, né, de que nós estamos mais acostumados com isso, mas a gente sempre pensa nessas coisas. Amanhã a gente mostra a cidade pra vocês, vamos dormir porque a gente tá muito cansado, foram longas horas de estrada e amanhã a gente já começa a nossa grande aventura, estamos muito animados. Estamos animados, Aleitios? A gente tá muito animado. Eu tô muito animada. I take my chances. Bom dia, minha galera! Dormimos muito bem na frente da prefeitura, zero incômodos. Também não tá quente, não tá frio, tá daquela temperatura agradável. Só que agora a gente precisa começar a nossa função. Neste momento são 15 para as 4. 15 para as 4 da tarde, a gente acordou aqui cedinho. Duda já foi correr, já fez exercício, mas a gente nem mostrou isso aqui. E a gente então tem que encontrar onde vamos deixar o nosso carro nos próximos dias, que a gente vai ficar por lá, em Churchill, vendo ursos. E onde a gente ia aí arrumar as nossas malas. O nosso trem é só 11h30 da noite, então isso foi muito bom. A gente ter esse tempo aqui na cidade para arrumar as coisas, né? Conhecer um pouco também e mostrar para vocês. Então bora primeiro na polícia, que é onde a gente vai tentar. A gente não encontrou estacionamento, né? A Duda não viu, quando ela tava correndo, ela não encontrou nada, então a gente vai na polícia, falar com eles, ver onde é o lugar mais seguro, talvez seja até na frente da polícia.
tinha uma pessoa estacionada bem na frente, ela me viu com cara de perdida, ela saiu do carro. Oi, tudo bem? O que você precisa? Mas essa pessoa era da polícia? Ela não tinha cara de policial, mas ela tinha cara de que mandava em alguma coisa, porque ela tava com crachás e... Ó, ela tá até passando aí. E aí ela falou, o que você precisa? Foi direto ao ponto. Eu falei, tudo bem, a gente tá visitando a cidade, hoje a gente pega o trem pra Churchill e tá procurando um lugar seguro pra deixar o carro. Ela, pode deixar na estação de trem. Eu falei, mas é seguro? Ela falou, aqui não tem problema não, só não deixa nada de valor, amostra, o básico, mas pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum, o pessoal deixa ali na estação de trem. Vamos dar uma olhada na estação de trem, que a gente não deu uma olhada de dia. Eu já dei. Vamos dar uma volta lá. Não vai cair isso. Hora de arrumar malas. A gente vai levar esse defeuzão da The North Face, que é a grandona que a gente tem. E aqui vai tudo. Já botei minhas roupas aqui. A gente tá preparando pra ficar lá 5 dias. E nesse meio tempo, obviamente, tentar encontrar o urso polar, como você sabe, as baleias e a aurora. E a aurora boreal é só à noite, claro, e vai estar frio. Então a gente tem que preparar pra pegar um friozinho. Não é o frio do inverno, mas acontece. E falando em frio do inverno, a gente está estacionado aqui na estação de trem, já esperando o trem. Agora é 8 da noite, nosso trem chega daqui a 3h30. E aí a gente olhou pela janela, um carro parou, uma caminhonete, e aqui só tem caminhonetão. E aí desce um cara muito grande, com duas... Você guardou? Guardei na geladeira. Com duas cervejas. Na real um iced tea, assim, um vodka com... E aí ele trouxe aqui e falou, bem-vindos a Gillan. E deixou aqui, daí a gente desceu, trocou uma ideia com ele, falou que mora aqui, que ele trabalha construindo estradas para comunidades afastadas que tem na região, deve ter várias. E então que ele vive aqui, ele sempre morou aqui e tal. E aí ele nos presenteou com essas bebidas. Cara, isso é muito legal. Né? Ele falou, estacionem o carro na minha casa, pode deixar lá que eu cuido. A minha casa é aqui do lado, só que a casa dele dá pra ver daqui. A gente vai deixar aqui para não incomodar também. Mas na volta a gente vai dar um pulo lá, talvez trazer um presente pra ele, alguma coisa que foi muito legal da parte dele. A gente conheceu os filhos dele também. Gente fina. Então vamos lá. Já coloquei as roupas aqui dentro. Nossa, eu não tava esperando essa movimentação toda, não. Tá difícil te acompanhar com a câmera hoje. O nosso banco de energia pra fazer Starlink funcionar dentro do barco. E eu vou enrolar ao redor das minhas roupas aqui. Pra proteger, né? Também. A antena da Starlink, se tudo der certo, essa antena vai transmitir urso polar ao vivo. Talvez a Aurora, será que a gente consegue? Não sei. Acho que não sei. A gente vai transmitir ao vivo pra vocês. Vocês já sabem, quando esse vídeo terminar, começa ao vivo junto com os ursos. Pelo menos é o plano, a gente não chegou lá ainda, né? Então, antena aqui dentro também. Nossa. Nossa, tá muito pesado. De quem que são essas coisas? Suas, tá. provavelmente. Uhum.
De Gillan até Churchill são 9 horas de trem. Enquanto algumas pessoas têm facilidade para dormir em praticamente qualquer lugar, outras acabam ficando acordadas. Mas isso nem sempre é ruim. No meio da madrugada eu resolvi espiar um pouco da paisagem escura lá fora e nem tudo era escuridão. Apartamento. Nossa, que cheiroso, peraí. Nossa. Apartamento. Tem uma coisinha completa. Gente. Caraca. Nossa, Alex, eu tava esperando. Algo mais simples. Tem até uma escrivaninha pra gente trabalhar. Olha a almofada de Polar Bear. Gente, estamos caminhando por Churchill. Tem muito vento aí talvez, mas a gente vai tentando falar. Primeiro, a Aurora Boreal. Vocês viram que a gente já falou que não era o plano vir pra cá pra ver a Aurora Boreal. A gente sabia que tinha essa possibilidade, mas você depende de vários fatores. Tem que, não pode estar nublado, não pode estar com o céu iluminado, tem que estar rolando a Aurora Boreal. A Aurora Boreal é uma tempestade solar, resumindo. Deve ter mais detalhes aí nisso, mas enfim, não sou especialista. Eis que estávamos no trem, eu não conseguia dormir direito. Dudinha capotada, apagada. E eu olho pra rua e tá rolando um movimento estranho no céu que eu nunca vi. Eu falei, eu acho que isso é a Aurora Boreal. E aí eu fui testando fotos com a câmera e eu fui vendo o verde. Uma hora eu acertei e falei, cara, tá rolando. Eu acordei a Duda e fui fazer um timelapse. Incrível. Que experiência, e vamos ver se a gente consegue ver parados no chão, com mais calma, a Aurora Boreal. E a gente tá aqui bem quando tá terminando a temporada de baleias belugas e daqui a umas semanas começa a temporada de urso polar. Então a gente tá bem no meio, o que não é um período bom para nenhum dos dois, mas é o tempo que a gente conseguia vir aqui, a gente não conseguia vir mais tarde. Então a gente vai fazer o melhor possível para encontrar tudo, baleia e urso. A gente tá dando uma caminhada pela cidade, a cidade é muito pequenininha. E tem vários avisos para tomar muito cuidado. E quando a gente foi sair do hotel, a menina falou, tomem muito cuidado, não andem na praia. Sempre estejam atentos. Estejam atentos, porque os ursos aqui... Ela falou, vocês podem chegar até a praia, só não vão na área de pedras e sempre estejam bem atentos. Aqui é uma área onde os ursos polares estão migrando. E então a gente pode encontrar eles a qualquer momento dentro da cidade. Vamos dar uma volta, mostrar para vocês e conhecer também. Churchill fica localizada às margens da Baía de Hudson. Essa localização estratégica é que torna a cidade única no mundo, especialmente pela presença constante de ursos polares. Mas as águas da baía tiveram um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região, como o comércio marítimo, especialmente de peles, para a Europa. Voltando aos ursos, caminhar pela cidade pode ser perigoso. Por onde você olha tem avisos para você ter cuidado e não caminhar em certas partes da cidade para evitar encontrar esses animais. O encontro com um urso desavisado pode ser fatal. Mas além dos ursos, existem outros animais que vêm se alimentar na Baía de Hudson, que são baleias belugas, as baleias brancas e que parecem sempre estar sorrindo. Estamos aqui parados há alguns minutos e por onde a gente olha tem baleia, tem muita baleia beluga aqui, dá pra ver na costa assim. E uma caminhada despretensiosa, a praia aqui já é linda.
mas dá um certo medinho, porque tem muita placa de urso por todo lado. E a gente falou com um casal que tava aqui agora e eles falaram: a gente viu ontem aqui caminhando pela praia um urso, uma mãe e um filhote. Eu acho que eu ia surtar, eu ia surtar. Mas aqui tem uns banquinhos, ó, dá pra galera curtir, tem uma área de fazer fogueira, então aqui a gente pode caminhar. Dizem que os ursos ficam perto das pedras que estão aqui do lado. Então vamos caminhando atentamente. Ver se a gente consegue encontrar um, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar um. Mas só de ver as baleias hoje eu já fiquei feliz. A gente esperou, buscou longe nas pedras e nada de ver os nossos primeiros ursos polares. Seguimos caminhando pela cidade e resolvemos dar um pulo no mercado. Tá muito vento. Quando a gente foi tomar café da manhã hoje, o pessoal aqui da cidade falou que tudo fecha hoje, que é um domingo, então que era pra gente ir no mercado se a gente precisar de alguma coisa. Então vamos conhecer o mercado de Churchill. E o bom é que o hotel que a gente tá tem uma excelente cozinha, dá pra gente cozinhar no quarto. Já nem comecei, já tô frustrada. Pra mim, o mercado que não tem abacate já sai perdendo. A título de curiosidade, pra vocês terem uma noção dos preços. Um pacote de pão integral, ó, sai R$6,29 canadenses. Vamos ver aqui o ovo quanto tá. Uma pizza 4 queijos, a mais barata que tem, tá R$10,39. Uma carne moída, 770 gramas, $17 canadenses. A dúzia de ovos tá R$8,19. Eu tô achando esse mercado bem mais caro do que os outros mercados que a gente veio no Canadá. Já esperado, né? E o mercado também tem toda uma parte de casa, né? Sofá, coisas de casa mesmo, eletrodomésticos. Lá tem uma parte de bebida alcoólica. Em geral, um mercado de cidade pequena, como é aqui, só que com um preço um pouco mais elevado, porque as coisas têm que chegar só de trem ou avião aqui, não. Então tem uma dificuldade de logística aí que acaba, ó, ficando mais caro. Gente, me enganei, tem abacate. Sacolinha, chuta, $11,39. E o tomate, o quilo, tá $12,39. Escolhi umas coisinhas aqui e como eu sou uma mulher preparada, eu trouxe comida liofilizada, então isso vai ajudar a gente a sobreviver nos próximos dias. O policial acabou de parar aqui e eu achei que ele fosse falar alguma coisa. Ele falou: você sabe que tem urso polar aqui? Eu falei: sim, estamos aqui por isso. Ele: não, tinham 3 ursos polares aqui agora, muito perto da praia. E aí na verdade, ele tava voltando de carro porque ele foi expulsar eles daqui. Ele tava patrulhando pra ver se estava tudo certo. Ou seja, talvez tenha muita chance da gente ver, tomara. Nessa época do ano, as temperaturas são amenas por aqui, mas o inverno é duro com temperaturas que chegam aos 50 graus negativos. Churchill tem aproximadamente 900 habitantes que estão acostumados a viver nessas condições duras. Não foi dessa vez. Rodamos, várias placas, avisos, o policial tinha visto 3, mas não foi dessa vez. Como a gente tá fora de temporada, o medo é vir até aqui e não conseguir ver o urso, né? Mas enfim, dedos cruzados, a gente vai conseguir. Eu não sei se é a ansiedade de estar aqui, mas vamos para nossa terceira tentativa do dia. O sol tá se pondo. A gente pensou, por que não, né? Vamos dar uma voltinha na areia da praia, ver se, quem sabe, a gente não vê um urso. A gente ouviu o barulho de tiro hoje, e quando tem tiro é porque eles estão espantando os ursos daqui. E o policial falou que viu 3 ursos. Então a gente vai dar um pulo lá pra tentar nossa última sorte do dia. E já deu uma esfriadinha, né? O lugar que a gente vai, que é a praia aqui, ela fica, sei lá, 3 minutos de onde a gente tá hospedado no hotel aqui, que é o Polar Inn A cidade é super Suites. pequena, né, gente? A cidade é muito pequena, né? Não tem estrada que chegue aqui. Então os carros que tem aqui são carros que vieram de trem, né? E eles só rodam aqui dentro da cidade. Então, inclusive, o seguro deles é mais baixo porque eles não dirigem estrada, né? O perigo é menor. A maior rua daqui tem 20 e poucos quilômetros, que é a rua 24 quilômetros que leva até o aeroporto, né? E o pessoal falou pra gente, cara, não caminhe à noite, porque, né, fica mais perigoso, os ursos estão por aí, vocês não vão ver e tal. Então a gente, né, tá indo agora, vamos pegar o pôr do sol, depois volta pro hotel.
Não rolou. Tentamos, vimos um pôr do sol Incrível. daqueles, mas sem urso. Sem sorte. Muita baleia de longe, mas sem urso. Mas vai dar certo, fica aí. A aurora boreal hoje tá abrindo o tempo. Vamos ver se a gente descola. Porque assim, não dá pra ficar à noite aqui zanzando que nem os dois, porque a gente vai virar comida de urso. Porque os bichos estão com fome, né? Então, vamos ver se a gente dá um jeito de tentar ver a aurora boreal hoje. We're gonna be picking people up right away. Right away? Yeah, so Dave is gonna be your guide. Alright. Where are you staying again? In the Polarine? Poland. Okay. Dave will be there in about 10-15 minutes. Alright, cool. We'll be ready. Okay. Do we have a good chance? See you, thank you. Vamos, bora. Corre. Será que vai estar frio? Cara, eu me prepararia pra um frio, tá? E se a gente tiver um urso polar? Eu me prepararia pra isso também. Mas eu acho que vai estar bem frio. A gente tá ventando muito hoje. Ontem já tava e hoje tá ventando mais ainda. Então a gente vai ter bastante frio. Eu me prepararia pra isso. Muito vento, muito frio. Tá vendo? Aham. Gente, vocês não estão entendendo. Nem se compara. Acho que foi a coisa mais linda que eu já vi. Vou mostrar pra galera também. Realizado? Cara, eu juro que eu já podia ir embora daqui e vi o que eu precisava ver, mas amanhã a gente vai começar a ir atrás dos ursos, né? Era incrível, incrível. E, gente, a gente deu uma volta agora pra tentar encontrar urso, mas não rolou. E como não é temporada, eu tô ficando muito chateado se a gente ver, né, chegar até aqui e não ver pelo menos um ursinho de longe. Mas acho que amanhã é o nosso dia. Hoje o dia já pode terminar, porque Foi especial. foi especial demais. Fala, minha galera, um bom dia pra vocês. Que noite foi essa, hein? Nossa, ver de perto aquela dança da aurora boreal foi algo realmente pra ficar marcada na nossa vida. Mas hoje a gente vai dar uma volta por Churchill. Vamos conhecer vários lugares aqui da cidade, compartilhar isso com vocês.
E também vamos atrás de urso polar. Um dos objetivos de vir aqui foi para ver urso. E hoje vamos ver se a gente dá essa sorte de ver urso e mostrar isso para vocês. E já preparar também a nossa live de daqui a pouco aqui no canal. Como vocês sabem, né? Acabou esse vídeo, começa uma live aqui direto de Churchill. Vamos lá, começa esse tour pela cidade. Essa é a nossa guia, Honda. A Honda vive em Churchill há mais de 25 anos e conhece esse lugar e os ursos polares como poucas pessoas. O primeiro lugar que ela nos levou foi a prisão de ursos. Sempre que algum urso insiste em se aproximar da cidade, ele é preso dentro desse prédio até que o inverno chegue e ele possa ser solto para caçar focas. Depois nós fomos conhecer antigas instalações militares e científicas de Churchill, naufrágios e uma série de lugares que fazem parte da história desse lugar isolado. Pode até ser irônico falar em compartilhar estando aqui em um lugar que não tem nem estrada para você chegar, mas a verdade é que tudo está conectado. Os ursos vêm para Churchill porque inúmeros rios despejam água doce nessa parte da baía, que é salgada. A água doce congela mais rápido, então é aqui que o urso tem a primeira chance de voltar para o mar congelado para caçar as focas. Os rios que vêm de longe para congelar em Churchill trazem os ursos trazem as pessoas de fora, as pessoas de Churchill protegem os ursos e a gente está aqui para compartilhar isso com vocês. Os ursos polares são criaturas majestosas e icônicas do Ártico, adaptadas para sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta. Eles são os maiores predadores terrestres, podendo chegar a quase 1 tonelada. Enquanto o mar não congela, o urso espera pacientemente. Ele depende do gelo para caçar e fora do gelo ele praticamente não consegue comer. São meses sem nenhuma refeição, mas com o inverno se aproximando no Ártico, ele sabe que a comida está logo ali. Eu acho que mais perto que isso, eu não vou conseguir chegar nunca de um urso polar. Olha aqui. Ai, cara, olha isso, cara. Olha só. Ai, eu tô emocionada. Olha que especial. Cara, olha o filhote. Ai, que momento. Gente, que é isso, cara? Que experiência. Nossa.
Gente, que momento incrível, marcante na nossa vida. Nunca sonhamos tanto em ver tanto bicho incrível assim e estar tão próximo de um urso polar. Era algo que a gente nem imaginava que era possível. A gente sempre pensou, tipo, que se um dia ver o urso polar ia ser de dentro de um barco, ele longeão assim, caçando um bicho. E não assim, ele do lado do carro. Cara, metros. Que impressionante. Mas aqui, já é outro dia, né? O urso foi ontem. Hoje a gente vai para o mar. Vamos tentar encontrar baleia e urso de novo, só que dessa vez de dentro da água. E eu queria mostrar um negócio para vocês. Aqui faz um frio danado, né? Vocês viram que chega a menos 50 graus. Olha o que os carros fazem. Os carros têm esse soquete de tomada. Ali também tem, olha. E o frio é tão grande que eles precisam colocar o carro na tomada no inverno, né, para aquecer e não deixar o carro completamente congelado e não poder funcionar no dia seguinte. Muito louco, né? Gente, esse é o Remy, que tá levando a gente pra fazer os rolês. Depois a gente apresenta ele pra vocês aqui. É hora de entrar no carro pra pegar o barco. She's so cool. And she loves you so much. Hi. You have to say hi in Portuguese. Oi. Oi, Brasil. Oi, Brasil? Yeah. It was a good one. O Remy nasceu e viveu a vida toda em Churchill, e ele ganha vida compartilhando mais desse lugar com os turistas. Muito do que a gente está vivendo aqui é graças a ele. Conhecer a história de um lugar com uma pessoa que viveu a vida inteira lá e que ama tanto esse lugar é realmente especial. E de tudo que você pode viver em Churchill, o Remy ama o mar e ama as baleias belugas. Well, I'm out at Eskimo Point right now because we had really good whales near the boat. Copy. All right, well, Can I get in? I'll just pull the anchor up and then Schedule, they will meet you. So if you want to get... So I'm in Winnipeg by like 9 o'clock. Cara, isso é um microfone que vai na água, o hidrofone, para captar o som das baleias. Olha isso. Legal. There you go. A gente já compartilhou com vocês a aurora boreal, urso polar, baleia beluga, mas faltava ainda um elemento muito importante, o povo originário de Churchill. A gente vai conhecer uma mulher que mora aqui, que é indígena, e a Honda explicou que ela tá recuperando a sua identidade indígena local. E a gente vai bater um papo com ela. Yeah, my mom was born and raised down here. My mom's parents, my grandparents, my great-grandparents, my ancestors. My Dene side's from northwest of Churchill. My Cree side's, their settlement was across on the other side. And on a weekend, me and my brother, we went out east to Churchill hunting.
and I got my first caribou. Nice. So I have the hide at home. I defleshed it, stretched it, and I'm drying it out right now. And I have both my brother's kill and my kill in here. We have the heads and the legs, and I'm gonna boil them to get all the flesh off. Wow. Caribou leg. It's huge. Yeah, yeah. And then the antlers, one broke, so what we're gonna do is once it's stripped off, I'll use it to manage fires, sacred fires. And from there I'll use the bone, the teeth to make jewelry. How was the experience of killing it? It was really good. It was one thing in Churchill is kind of pre-colonization, and when people started living settled lives, hunting was done as a necessity of life. That was their food, that was their clothing, that was their tools, that was everything they needed. And over time, hunting took a turn, and now it's just used for meat, and I think it's a disrespect to the animal. So over the years, watching hunting and kind of being around it, I wanted to make sure that I was ready to do it in a traditional way with proper protocols that were taught to me by elders and others from neighboring communities and reserves. And so when I killed my cow, Caribou, I laid tobacco and spent some time reassuring her spirit that I'd put her everything to use. It's so special. Yeah. So special. A gente ouviu falar sobre Churchill pelos ursos polares, mas a gente encontrou muito mais. Um lugar com luzes verdes no céu, baleias curiosas, ursos brancos e pessoas que vivem essa história e decidiram compartilhar ela com o resto do mundo. Falando em compartilhar, vamos começar nossa transmissão ao vivo direto de Churchill?